Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! I know I'm not telling you a secret Eu sei que eu não estou contando para vocês um segredo when I tell you that I am in love with Brazilians. quando eu digo que eu sou apaixonada pelos brasileiros. And if there are, I'm sure there are people here from other countries. Tenho certeza que tem pessoas aqui de outros And países, people who are following us on the internet and YouTube. pessoas que estão nos acompanhando através da internet e do YouTube. And I want to tell you, I love you too. E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, eu também amo vocês. But Brazil Mas o Brasil holds a special place in my heart. O Brasil tem um lugar muito especial no meu coração. And I can't get away from it. Eu não consigo me desvencilhar disso. It's a gift from the Lord. Isso é um dom de Deus, um presente de Deus. And I want to very especially greet the bishops and the priests who are here. Eu quero de forma especial cumprimentar os bispos e os sacerdotes que estão aqui. And embrace and a kiss to each of you. Um abraço e um beijo para cada um de vocês. Later this evening, Mais tarde esta noite, Sister Brigitte, Father Pablo, and I are going to pray for a new coming of the Holy Spirit. então hoje, mais na vigília, eu, o Padre Pablo e a irmã Bridge vamos orar por um novo derramamento do And Espírito we Santo. want to offer a very special prayer from the stage for all the priests and bishops who are here for your very, very important ministry. Nós queremos oferecer uma prece muito especial para todos os bispos e sacerdotes que estão aqui, porque vocês são muito, muito especiais para nós. So, today Então- I am going to share with you my own personal story. Então hoje eu quero partilhar com vocês a minha história pessoal. And to share it today is a special gift for me, and I'm going to tell you why. E partilhar essa história hoje é um presente muito especial para mim, e eu vou dizer para vocês por quê. Just 1 year ago, my health suffered a tremendous crisis. Há um ano atrás, exatamente, a minha saúde passou por uma crise muito grande. I couldn't even say what state we lived in or how many grandchildren we had. Eu já não sabia dizer quantos netos eu tinha e em qual estado eu vivia. I could hardly walk. I couldn't get myself into bed. I couldn't take care of myself. Eu não podia mais cuidar de mim, eu tinha muita dificuldade para andar, até mesmo de ir caminhar até a minha cama. And one of my daughters-in-law, who is a medical doctor, told me I needed to see a neurologist. E uma das minhas noras, que é médica, disse: você precisa ver um neurologista. Praise God for medical science. Louvado seja Deus pela ciência da medicina. The neurologist was able to ascertain that I had too much cerebral fluid in my brain. Então o neurologista, após muita pesquisa, descobriu que eu tenho muito fluido no meu cérebro. It's a condition called hydrocephalus. Isso é uma enfermidade chamada de hidrocefalia. Just 1 year ago, I had brain surgery to address this situation. Então, exatamente há um ano atrás, eu passei por uma cirurgia para resolver este problema. And immediately, I was restored to health. And immediately? Immediately, I was restored to health. E imediatamente a minha saúde foi restaurada. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Yes. Now, although I have given my personal testimony thousands of times in the last 56 years, E agora, embora eu já tenha dado meu testemunho milhares de vezes ao longo desses 56 anos, in every country around the world in some way, in person or through the media, em todos os países do mundo, de alguma maneira pessoalmente ou através da mídia, to be able to give it today to you is a gift to me. ter agora a graça de testemunhar isso para vocês hoje
Isso é um grande presente para mim. In fact, I never cry when I give my testimony, Na verdade, eu nunca choro quando eu dou meu testemunho, but I might cry today. mas talvez hoje eu vá chorar. And I know you won't mind. Eu sei que vocês não se importarão com isso. I am the eldest of 4 children of immigrant families. Eu sou a mais velha de 4 filhos de uma família de imigrantes. My grandparents on my mother's side came from Italy to the United States. My grandparents on my father's side came from Ireland. Meus avós maternos vieram da Itália e os paternos da Irlanda. When my parents were only 14 years old, they both had to go and work in a factory to help support the family. Os meus pais, quando ela tinha 14 anos, se empregaram numa fábrica para criar a família. But thank God, they met each other in that factory. They fell in love and they got married. Na verdade, antes dela nascer, os pais se encontraram, se conheceram naquela fábrica, graças a Deus. Se conheceram, namoraram e depois casaram. And although we did not have a lot of money, we had what was most important, God's love in our midst. Embora não tivéssemos dinheiro, nós tínhamos o que era mais importante, o amor de Deus em meio à nossa família. Catholic education in the United States is very expensive. A educação católica nos Estados Unidos é muito cara. And so I'm the product of 12 years in public school, secular school. Então eu estudei por 12 anos numa escola pública, uma escola secular. But we were a faithful Catholic family. Mas nós éramos uma família católica de fé. We never missed Sunday Mass. Jamais perdíamos a missa aos domingos. In fact, one of my first experiences of the presence of God was through a religious sister. Na verdade, a minha primeira experiência da presença de Deus, com a presença de Deus, foi através de uma freira. Where are the religious sisters Onde here? estão as I know Sister religiosas Bridges. aqui? I saw more Eu religious estou vendo here algumas earlier. aqui. Well, Bem. this sister prepared me for my first Holy Communion. Essa irmã, essa freira, me preparou para a minha primeira comunhão. And her face was so radiant. E o rosto dela era tão radiante. I didn't know what consecrated virginity was. Eu não sabia o que era a consagração à virgindade até aquele momento. But on the face of that religious sister, I saw such a love for Jesus. Mas naquele rosto radiante daquela freira, eu vi um amor tão grande por Jesus. And I remember thinking, I wish I could feel on the inside the way she looks on the outside. Eu me lembro que eu pensava, eu gostaria de me sentir por dentro da maneira que ela parece por fora. When I was 12, I received the sacrament of confirmation, Crisma. É isso. Quando ela tinha 12 anos, ela já foi crismada. I really wasn't interested in gifts of the Holy Spirit at that point. Eu não tinha nenhum interesse nos dons do Espírito Santo naquela I época. wanted to know about the party afterwards and what jewelry my parents were going to give Meu me. interesse era na festinha que teria depois do sacramento da confirmação e qual joia ela iria ganhar dos pais. But we learned a hymn to the Holy Spirit at that time, which has really marked my whole life. Mas nós aprendemos naquela época, naquele momento, um hino ao Espírito Santo que marcou minha vida para sempre. And the hymn is called the Veni Creator Spiritus. E o hino é chamado Veni Creator Spiritus. Well, I grew older. I went to high school. Bem, eu cresci, fui para o ensino médio. And in high school, most of my friends were Jewish. E na minha escola, a maioria dos meus amigos eram judeus. In fact, there was one Jewish boy that I really liked. Na verdade, tinha um rapaz judeu que eu realmente me interessei muito. But his parents didn't want him to have anything to do with me because I was not a Jew. Mas os pais deles não queriam que ele tivesse nenhum tipo de envolvimento comigo porque eu não era judia. And for this reason of being discriminated against because of my Catholic faith, I made a decision. Por esta razão de ser discriminada pela fé católica, eu tomei uma decisão. I decided I wanted to go to the university
in a Catholic setting where I could meet other Catholic young men and young women. Eu decidi então que eu gostaria de ir para uma faculdade católica, num ambiente católico onde eu pudesse ter amigos que pensassem da mesma And maneira. so in 1964, I started my studies at Duquesne University of the Holy Spirit. Então, em 1964, eu comecei os meus estudos na Universidade Católica de Duquesne do Espírito Santo. Can you imagine the name of that university includes the Holy Spirit? Imagine que o nome daquela universidade inclui o nome do Espírito Santo. Because the priests who organized that university are Spiritan fathers, Holy Ghost fathers. Are you? Porque os padres que fundaram aquela universidade são da congregação dos padres espiritanos ou padres do Espírito Santo. I was studying French at the time. I thought I'd like to be a French teacher. Eu estava fazendo faculdade de francês porque queria ser professora de francês. But I was very eager to study theology and learn more about my Catholic E faith. também muito determinada em estudar teologia para me aprofundar na minha fé católica. Within a short time, I realized an important lesson, and Father Pablo spoke about it this morning. E num tempo muito curto eu aprendi uma lição muito importante. Padre Pablo acabou de falar conosco sobre isso. It's not enough just to know intellectually about the Catholic faith, Não basta conhecermos a nossa fé católica intelectualmente, or to know intellectually about who Jesus is and what he's done for ou us. saber intelectualmente quem é Jesus e o que ele fez por nós. I realized that what I was really hungry and thirsty for was to actually know God. O que eu percebi é que eu estava com muita sede e fome de conhecer verdadeiramente a Deus. And I began to attend daily mass. E aí comecei a participar de missa diária. And finally, after 1 year of invitations, I joined a little scripture study group. E finalmente, depois de um ano de convites, eu me uni a um grupo de estudo da palavra. It was this little group that made a retreat February 17th, 18th, and 19th of 1967. E foi este grupo ao qual eu me uni que fez um retiro em 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. I had never made a retreat in my life. Eu nunca tinha feito um retiro na minha vida. And I was a little afraid. E eu estava com um pouquinho de medo. What was I afraid of? Mas eu estava com medo de quê? I was afraid the Lord might ask me something that I didn't want to give him. Eu tinha medo de o Senhor me pedir algo que eu não quisesse dar a Ele. I very much wanted to get married and have a family. Porque eu queria muito casar e ter uma família. And I thought, what if I go on this retreat and the Lord tells me he wants me to be a nun? E se eu for participar desse retiro e o Senhor me chamar a ser freira religiosa? But I want to get married and have children. Eu quero casar e ter filhos. So I was afraid. Então eu tive medo. I'm taking my little Bible in hand Tomando a minha pequena Bíblia nas mãos, because for many years I wanted to read the Bible, but I was afraid. porque por muitos anos eu tinha vontade, sentia o desejo de ler a Bíblia, mas eu tinha medo. I was afraid I wouldn't understand it. Tinha medo de não compreender a palavra. But in this little Bible study group, we were told to prepare for our retreat this way. Mas através da palavra nos foi pedido que nos preparássemos para o retiro da seguinte maneira: First, pray with expectant faith. primeiro, orar com uma fé expectante. And I hope that all of you are praying with great expectation for an outpouring of the Holy Spirit tonight. E eu espero que todos vocês já estejam orando com uma fé expectante por um novo derramamento do Espírito Santo hoje à noite. How many of you are expecting a great new outpouring of the Holy Quantos de Spirit? vocês aqui estão esperando um grande, poderoso derramamento do Espírito Santo? So to prepare for the retreat, first pray with expectant faith. Para se preparar para o retiro, primeiro, nos prepararmos com uma fé expectante. Second, read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. Segundo, ler os 4 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. To show you how ignorant I was about the Bible,
para dizer para vocês o quanto ignorante eu era a respeito da palavra da Bíblia. I had no idea where to find the Acts of the Eu não Apostles. tinha a menor ideia onde encontrar na palavra o livro dos Atos dos And Apóstolos. you know it's the story of Pentecost, don't you? Eu sei, e vocês sabem que é a história de Pentecostes, How não sabem? how these men and women who knew Jesus intimately were still afraid. Como que essas mulheres que conheciam Jesus de forma tão íntima ainda tinham medo. But Mas, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit descended upon them, quando o Espírito Santo no dia de Pentecostes desceu sobre eles, the doors were swung open. as portas foram abertas. They were out on the streets preaching about Jesus. Eles saíram às ruas a pregar sobre Jesus. And even when they were beaten and thrown into prison, they wouldn't stop. E mesmo quando depois eles apanharam e foram enviados para a prisão, eles não pararam. It was very impressive. Foi muito impressionante. The third thing we were told to do was to read a little paperback book called The Cross and the Switchblade. A terceira coisa que nos foi pedido foi que lêssemos um pequeno livro chamado A Cruz e o Punhal. How many of you have heard of this book or Quantos read de it vocês já yourself? ouviram falar deste livro A Cruz e o Punhal? This is a wonderful story, Essa é uma história a maravilhosa. true story Uma história real. about a Pentecostal minister who left his small town and went into the streets of New York City. A história de um pastor pentecostal que saiu de uma pequena cidade para evangelizar nas ruas de Nova York. And he worked with drug addicts and prostitutes, and the Lord manifested his power in his ministry. Trabalhou com viciados em drogas, prostitutas, e o Senhor manifestou o seu poder através dele. Well, this was a bit of a crisis for me. E isso foi um momento de crise para mim, As a Catholic, como católica. I was thinking, Eu pensava, I'm baptized, I'm confirmed, I go to Mass every day, I'm reading the Bible. Why aren't these things happening in my life? ela pensava, eu sou batizada, já fiz o crisma, estou lendo a palavra, vou à missa sempre. Por que que essas coisas não acontecem comigo? So I did something very bold before the retreat. Então eu fiz algo muito ousado antes do retiro. I was alone in my dormitory room and I knelt down. Eu estava no meu dormitório, lá no meu quarto, na faculdade, e eu me ajoelhei. I made the sign of the cross like we good Catholics do. Fiz o sinal da cruz, como todo católico, bom católico faz. And I said this prayer to the Lord. E eu fiz a seguinte oração para o Senhor. I said, Lord, as a Catholic, I believe I've already received your Spirit in baptism and in confirmation. Senhor, como uma boa católica, eu sei que eu já recebi do seu Espírito como católica. Mas, If it's possible for your Spirit to do more in my life than He's done until now, I want it. mas se for possível que o seu Espírito faça mais ainda na minha vida, eu quero. And when I said those words, E quando eu disse aquelas palavras, eu quero, I want it, I really meant that. Quando eu disse para o Senhor, eu quero, eu estava falando isso de coração, So de verdade. I opened my eyes, I looked around the room, I don't know what I was looking for. Aí eu abri os meus olhos, olhei ao redor do meu quarto, eu estava procurando por quê? You know, in the Acts of the Apostle, there was fire that came from heaven. In Acts 4, the whole building shook. E a gente sabe em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado em línguas de fogo, eles sentiram algo muito especial, a casa tremeu. I was looking to feel something, to see something. Eu estava buscando por alguma coisa, eu queria ver alguma coisa, Do you know sentir alguma coisa. Do you know what I saw and felt? Vocês sabem o que eu vi? Nada. Absolutely nothing. Absolutamente nada aconteceu ali And no so quarto. I said to myself, I guess it didn't work. Aí eu pensei para mim mesma, eu acho que não funcionou. I guess that kind of intimacy with God
is only for special people, for priests and bishops and religious sisters and missionaries. Ela pensou, essa graça deve ser só para pessoas muito especiais, bispos, padres, religiosas, missionários. I guess I'm too ordinary. Eu acho que eu sou uma pessoa muito comum. I'm just a student. I want to get married and have a family. That's all. A única coisa que eu quero é casar, ter filhos, é isso. But brothers and sisters, what I prayed that night alone in my dormitory room was actually a prayer to be baptized in the Holy Spirit. Mas irmãos e irmãs, aquela oração que eu fiz lá no meu quarto sozinha, na verdade foi uma oração invocando o batismo no Espírito Santo. I didn't have that terminology. Nós não tínhamos essa terminologia naquela época. I didn't know that all 4 Gospels talk about being baptized in the Holy Spirit. Eu não sabia que os 4 evangelhos falavam sobre ser batizado no Espírito Santo. And so I said, I'll never tell anyone that I prayed this prayer. Aí ela pensou, eu jamais vou dizer a alguém que eu fiz essa oração. You know, brothers and sisters, I've been telling people for 56 years about that prayer in my dormitory room. Irmãos, eu tenho contado para as pessoas há 56 anos sobre aquela oração no meu quarto do meu dormitório. And this morning I'm going to share with you what happened on the retreat, but also what was missing from my prayer in my room that night. Então, agora nesse momento eu vou contar para vocês o que aconteceu depois daquela oração e o que estava faltando naquela oração que eu fiz no meu quarto. Well, a group of about 25 university students went off to this retreat house. Então, um grupo de mais ou menos 25 estudantes foram para essa casa de retiro. In the hills of Pittsburgh, Pennsylvania. Isso, nas colinas de Pittsburgh, Pensilvânia. Every time we gathered, it was in an upper room chapel, and we sang Veni Creator Spiritus. Os momentos de oração, nós subíamos para a capela, no andar superior, e cantávamos o Vinde Espírito Criador. The Friday night first meditation was about a woman. Na sexta noite, a primeira meditação foi sobre uma mulher. This woman. Esta mulher, Mary, the mother of God. Maria, a mãe de Deus. She was held before us as a mother and as a model. Ela foi apresentada para nós como mãe e modelo. And the professor who spoke about Our Lady was someone that I had had in class. E o professor que falou sobre Nossa Senhora era alguém com quem eu já tinha tido aulas. But that night, as he spoke about Our Lady, he was a different man. Mas naquela noite, ao falar sobre Maria, ele parecia um homem diferente. He had a peace and a joy about him. Ele tinha uma paz e uma alegria no coração. What none of us knew was that this professor and 3 other people from my university had visited a prayer group. Esse professor e outras 3 pessoas do nosso grupo de oração já haviam visitado um grupo de oração, do nosso grupo de estudo, haviam visitado um grupo de oração. It was a group of prayer made up of Christians from different denominations who were all baptized in the Holy Spirit. Era um grupo de pessoas, de cristãos de diferentes denominações que já haviam sido batizados no Espírito Santo. 2 of those professors had spent many months praying to the Holy Spirit. 2 daqueles professores haviam passado muitos e muitos meses orando ao Espírito And Santo. during their months of prayer, they discovered 2 books. E durante esses meses de oração, eles descobriram 2 livros. The one I've already mentioned, The Cross and the Switchblade, and another one called They Speak with Other Tongues. Os 2 livros, um já mencionei, A Cruz e o Punhal, e o outro livro cujo título é em português, E Eles Falaram em Outras Línguas. Both books describe the action of the Holy Spirit and this baptism in the Spirit. Ambos os livros descrevem a ação do Espírito Santo e esse batismo no Espírito Santo. And so they began to question how they could have personal contact with this grace.
Então eles começaram a se questionar, a buscar como poderiam ter contato com essa graça. That's when they heard about this small prayer group. They visited it about a month before our retreat, and they were baptized in the Holy Spirit. Por isso, então, eu ouvi falar desse grupo de oração. Exatamente um mês antes do nosso retiro, eles estiveram lá e foram batizados no Espírito They Santo. decided not to mention it to us students, E eles decidiram não mencionar para aqueles estudantes na casa de retiro, just to see what would happen. para ver o que iria acontecer. So, Friday night, we were in the upper room, united in prayer. We had a meditation on Our Lady, and then a very important thing came next. Então, sexta-noite, estávamos na capela, primeira pregação, primeira fala sobre Maria, e aí algo muito importante aconteceu. The important thing was a penance service, a time for us to repent of our sin. A coisa importante que aconteceu foi um momento de penitência, um ato penitencial, um tempo para nos arrependermos de nossos You pecados. have to remember this was very soon after Vatican II, and so communal penance services were somewhat new for us. Então, entendendo que ter esse momento de penitência, esse ato penitencial, era algo muito novo, não era comum para nós. But as I heard the other students asking forgiveness, saying things like this, Mas, ao ouvir aqueles estudantes pedindo perdão, dizendo coisas como estas: Lord, forgive me for my pride, forgive me for my greed, forgive me for my lust. Senhor, me perdoe pelo meu orgulho, me perdoe pela minha ganância, me perdoe pela minha luxúria. I remember thinking their sins sound a lot like my sins. Eu pensei, os pecados deles são similares aos meus pecados. I didn't know the scripture well enough to know this verse where St. Paul says, all have sinned and fall short of the glory of God. Então, eu não conhecia a palavra de Deus o suficiente para recordar essa palavra em que São Paulo diz que todos nós pecamos. And then there was an opportunity to go to confession, individually receive absolution. Depois tivemos a oportunidade de confessarmos e recebermos a absolvição. The next day, Saturday, the talk that was given was a very powerful moment in that retreat. No dia seguinte, a pregação que foi feita foi uma pregação muito poderosa naquele retiro. The woman who gave it was introduced as a Protestant friend of our professors. A mulher, quando foi apresentada para nós, a mulher que pregou, foi apresentada como protestante. She stood up and she said, well, I don't know what I'm going to say, but I asked the Holy Spirit to guide me. Ela se apresentou para nós e no início ela disse: eu não sei o que eu vou falar. Eu vou pedir ao Espírito Santo que me inspire. And this is what I did. E eu fiz o seguinte. Here she is, a Protestant, Aqui está uma protestante coming to speak to us Catholic university students. ousando falar para nós, estudantes universitários católicos. She didn't take time to prepare her talk. E ela nem teve tirou um tempo para preparar a nossa pregação. Now she thinks the Holy Spirit's going to fly down from heaven and save her. Agora ela acha que o Espírito Santo vai voar do céu e vir salvá-la. And so I sat like this. Então eu fiquei assim, nessa postura. And I was thinking, E eu pensava, go ahead. tudo bem, vá em frente. Impress me with your Holy Me Spirit. impressione com seu Espírito Santo. Do you know what happened? Vocês sabem o que aconteceu? She impressed me with her Holy Spirit. Ela me impressionou com o seu Espírito When she Santo. talked about Jesus, it was like they had their morning coffee together. Porque quando ela falava de Jesus, parecia que ela havia tomado café da manhã com ele. And for her, the Holy Spirit wasn't a thing. Para ela, o Espírito Santo não era uma coisa. The Holy Spirit was a person. O Espírito Santo era uma pessoa. She knew the Holy Spirit. Ela conhecia o Espírito He Santo. guided her. Ele vivia nela. And all my resistance fell away. E toda a minha resistência caiu por I terra. looked at that woman and I thought, whatever she has, I don't have. And it is powerful. I want that. Ela disse: o que quer que seja que aquela mulher tem,
eu também quero. In the discussion that followed her talk, this was our question for our professor. Logo após a pregação dela, estávamos conversando e nos foi proposto o seguinte. But we're Catholic. Nos foi dito o seguinte: nós somos católicos. We're baptized, we're confirmed, we have the Eucharist. Nós fomos batizados, crismados, participamos da Eucaristia. Why should we even use terms like receiving Jesus? Por que a gente tem que usar esses termos, receber Jesus? And the professor looked at us and he said, yes, the sacraments worked. E o professor nos respondeu, né? Eles estavam questionando, sim, os sacramentos funcionam. Most of us were infants when we were baptized, very young when we received confirmation. Mas a maioria de nós somos batizados ainda muito pequenos, muito cedo. E também assim acontece quando somos crismados. He said, now as an adult, you need to ratify these sacraments. Agora, como adultos, vocês têm que novamente ratificar esses sacramentos. And brothers and sisters, it's not that I saw a vision of Jesus. E, irmãos, não é que eu tenha visto Jesus, But tenha I tido had- uma visão de Jesus. But I had a sense of Jesus standing in front of me, looking in my eyes, Mas eu tive um sentimento que Jesus estava diante de mim, olhando nos meus olhos and asking me the same question he asked the disciples long ago. e fazendo para mim as mesmas perguntas que ele fez aos discípulos há muito tempo atrás. But you, E você? who do you say that I am? Quem vós dizeis que eu sou? And brothers and sisters, he's asking all of us at this conference the same question today. Irmãos e irmãs, o Senhor está fazendo essa mesma pergunta a cada um de nós nesta conferência hoje. Who is Jesus in your life? Quem é Jesus na sua vida, para a sua vida? I had to admit on that retreat that although I did know Jesus and I did love Jesus, I had never surrendered myself unconditionally to him. Então, eu tive que admitir naquele retiro que, embora eu conhecesse a Jesus, amasse a Ele, eu não havia ainda rendido, entregue a minha vida a I Ele. still had my own will, my own plans that I would present to him to bless. Eu ainda tinha minha própria vontade. E eu queria, então, eu precisava apresentar a minha vontade a Ele. After one of the young men in my group made this proposal, E um jovem no grupo, então, fez a seguinte proposta. he said, you know, we Catholics renew our baptismal promises every year at Easter. Ele disse, nós católicos renovamos as nossas promessas do batismo todo ano na Páscoa. Why don't we close this retreat by renewing our confirmation? Por que a gente não renova neste retiro, encerra o retiro, renovando as promessas do Crisma? I thought it was a brilliant idea, E eu achei que foi uma ideia brilhante. but the other students weren't too interested. Mas os outros estudantes não ficaram muito interessados. And so this young man and I Então esse jovem e eu linked our arms like this, demos os braços desta maneira and we said, e dissemos: even if no one else here wants to renew confirmation, we do. se ninguém mais aqui quiser renovar a confirmação, o crisma, nós dois queremos. And the professor that we announced this to asked us this question. E o professor que permitiu que nós fizéssemos essa pergunta, And it's another question I think that is being asked to everyone here. e eu acho que também é uma pergunta que está sendo feita agora para todos aqui. The professor looked at us and he said, are you ready for what the O Holy professor Spirit fez a can seguinte do? pergunta para ela e para o outro jovem: vocês estão prontos For what the Holy Spirit can do? para o que o Espírito Santo possa fazer? Well, Bem, the day went on, there was a little crisis where we ran out of water, but I'm going to bring you to Saturday night of that retreat, which was my moment of being baptized in o the dia Spirit. passou, houve um problema com falta de água, mas eu quero chegar agora a sábado à noite,
com a experiência que eu tive. In our program, we were not going to have any spiritual activities. We were going to have a birthday party Saturday night. No programa nosso do retiro, não teríamos no sábado à noite nenhum momento de espiritualidade, mas sim uma festa de aniversário. But there was a spirit of listlessness in the group. The party just never began. Mas a festa não havia ainda sido organizada. Ninguém estava falando muito sobre a festa. So I said, we're too scattered. I'm going to draw everybody together in the same room. We can cut the birthday cake and have our party. Então ela disse, pensando em organizar, tá todo mundo muito espalhado, eu vou subir, chamar as pessoas para que a gente possa descer então e cortar o bolo e etc. But when I entered the chapel, not to pray, just to tell any students come down to the birthday party, Mas quando eu entrei na capela, não para orar, mas para chamar os que lá estavam para descerem para a festa de aniversário, as I knelt in front of the tabernacle, ao me ajoelhar diante do sacrário, it was a very small chapel, no Uma pews, just very small. uma capela muito pequena. As I knelt there in front of Jesus in the tabernacle, for the first time in my life, I understood why we Catholics say the real presence. Então, ao estar lá diante do sacrário, por um momento, eu experimentei então o que nós católicos sabemos, aprendemos, a presença real. Because as I was kneeling there, I was filled with a sense of awe. Porque quando eu estava lá, curvada diante de Jesus, eu comecei a experimentar algo extraordinário, um sentimento extraordinário. In fact, my whole body started to tremble. Na verdade, o meu corpo inteiro começou a tremer. And I remember thinking, but this is God. He's really here. Eu me lembro que eu comecei a pensar, mas é Deus, Ele está verdadeiramente aqui. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's the one through whom everything came into being. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, responsável por tudo aquilo que eu sou. And if I stay here in the presence of this holy God, something's going to happen to me. E se eu permanecer aqui na presença desse Deus Santo, alguma coisa vai acontecer comigo. I better run out of here. I better go quickly. É melhor eu sair daqui correndo dessa capela. But greater than my fear of surrender was my need to surrender. Mas maior do que o meu medo de me render a Ele, foi o meu desejo de me render a Ele. And there on my knees, there were maybe 3 other students in the chapel. Então ali eu me ajoelhei, haviam 3 ou 4 estudantes na capela. In the quiet of my heart, this is the prayer I prayed, and it was directed to the Father. E no íntimo do meu coração foi a oração que eu fiz, direcionada ao Pai. I said, Father, I give my life to you. Eu disse, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. And whatever you ask of me, I accept it. O que quer que seja que o Senhor peça de mim, eu aceito. And if it means suffering, I accept that too. Se significar sofrimento, eu aceito também. Just teach me to follow your son Jesus and to love the way Jesus loves. Mas simplesmente me ensine a seguir seu filho Jesus e a amar da maneira que ele ama. And I was kneeling there as I prayed the prayer. Aí eu estava ajoelhada lá ao fazer a oração. And the next moment I found myself prostrate, flat on my face. E logo depois, segundos depois, eu me vi prostrada, rosto no chão. And I felt immersed in the love of God. E me senti imersa no amor de Deus. In the merciful love of God. No amor misericordioso de Deus. You know, as I've tried to share this experience, which was so intimate, the prayer of St. Augustine has come to my mind. E ao tentar partilhar depois dessa experiência tão íntima, uma oração de Santo Agostinho veio à minha mente. Where Augustine prays, "Oh Lord, you have made us for yourself." Quando Santo Agostinho diz, Senhor, Tu nos fizestes para Ti. And our hearts are restless until they rest in you. E os nossos corações não descansarão até descansarem em Ti. Somehow my shoes had come off of my feet when I fell prostrate. De alguma maneira os meus sapatos saíram dos meus pés
quando eu me prostrei no chão. I've had a priest tell me that, like Moses, you were on holy ground. Sim, um padre disse para mim, depois partilhando essa experiência, que como Moisés, aquele solo se tornou solo sagrado. As much as I wanted to stay there and bask in the love of God, I knew that night what I know today, 56 years later. Por mais que eu quisesse estar ali diante do Senhor, não sair mais dali, eu compreendi o que hoje eu sei. That if I, who am no one special, could experience the love and the mercy of God like that, anyone could. Eu compreendi que se eu, uma pessoa tão comum, podia experimentar o amor de Deus naquela quantidade, naquela profundidade, qualquer pessoa poderia. I ran down to get the priest to tell him what happened. E aí eu corri para contar para o padre o que havia acontecido. And he told me that the young man who wanted to renew confirmation, Ele me disse que o jovem que junto comigo aceitou renovar as promessas do crisma. do you remember we linked our arms and we said, even if no one else wants this, we do. Lembra quando nós demos os braços, ele disse, se ninguém mais quiser, nós dois queremos. Can you imagine? He had been in the chapel a few hours before me and had an identical experience. Imagine, ele teve na capela horas antes de mim e havia tido uma experiência idêntica à minha. Brothers and sisters, that means Irmãos e irmãs, isso significa that God who is holy que o Deus que é santo, actually knows us. na verdade nos And conhece. he sees what we're doing. E ele vê o que nós estamos fazendo. And he hears what we pray. E ele ouve as nossas orações. When he and I joined our arms and we said, even if no one else wants this, Quando ele ouviu nós dois dizendo, se ninguém mais quiser, we do. nós queremos. Almighty God took note of that. Sorry? Almighty God took note of that. O Deus Todo-Poderoso anotou isso. And he allowed us to be two of the first Catholics to be baptized in the Holy E Spirit. ele permitiu que nós dois fôssemos os dois primeiros católicos a serem batizados no Espírito I went Santo. back up into the chapel and prayers were just pouring out of me. E depois eu voltei para a capela com louvores que brotavam de mim. I didn't have theological terminology. This is what I was saying. Eu não tinha nenhum termo teológico, eu não sabia o que estava acontecendo. Lord, whatever you just did for me, do it for them. Senhor, o que quer que seja que o Senhor tenha feito comigo, faça também por eles. Whatever you just did for me, do it for them. O que o Senhor fez por mim, faça por eles. I'm saying that for you today as well. E vai fazer por vocês também hoje. Within about an hour, not all the students, but about half the students were sovereignly drawn up into that chapel. Depois de mais ou menos uma hora, não todos os estudantes, mas alguns foram poderosamente atraídos para a capela. Some were weeping, some were laughing. Alguns choravam, alguns riam. Others, like myself, felt like our bodies were on fire. Outros, como eu mesma, sentiram que os corpos estavam em fogo, pegando fogo. We were praying like this. E nós orávamos assim. In 1967, the only Catholics we saw praying like this were priests. Nós orávamos assim, católicos rezando dessa maneira em 1967. Imaginem o que vão dizer os padres. One of the professors looked in and he said, "What's the bishop going to say?" O padre entrou e disse, o que o bispo vai falar do que está acontecendo When he aqui? hears that all of these kids are being baptized in the Holy Spirit. Porque esses alunos todos, esses jovens foram batizados no Espírito Brothers Santo. and sisters, what happened in that upper room chapel to myself and a dozen other young people, Irmãos, o que aconteceu conosco naquela capela 56 anos atrás e depois com dezenas de outras pessoas, this mighty baptism in the Spirit, this new Pentecost began to spread
around the world. Esse poderoso batismo no Espírito Santo, esse novo Pentecostes, começou a se espalhar por todo o mundo. I used to say there were 120 million Catholics baptized in the Spirit, but I think the numbers today are much higher than that. Eu costumava dizer que haviam 120 milhões de pessoas católicos batizados no Espírito Santo, mas eu acho que agora o número já cresceu. And how many of you are baptized in the Holy Spirit? E quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Okay, well, praise the Lord. Louvado seja Deus. But do you know what? Mas sabem de uma coisa? God wants this grace for everyone. Deus deseja essa graça para todos. If there's anyone here who hasn't raised his or her hand, e se tem alguém aqui, eu vou pedir para levantar os braços. This grace is for you today. Que ainda não recebeu essa graça é para você hoje. Tonight. Hoje. Sorry. If you're hungry enough. Se você tiver com faminto bastante. Our Lady in her Magnificat says, the Lord fills the hungry with good things. Nossa Senhora costuma dizer que Deus alimenta os famintos. But the rich he sends away empty. E a palavra diz que Deus alimenta os famintos e manda embora os ricos. If you're thirsty enough. Se você tiver com sede o bastante, sedento o bastante. John 7, Jesus stood up on the great day, the day of the festival, and he said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Out of his heart will flow rivers of living water. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior jorrarão rios de água viva. If you're hungry, se você está com fome, if you're thirsty, e com sede, if you have expectant faith, se você tiver uma fé expectante. You remember I said that the professor looked in and he said, "What's the bishop going to say?" Lembra que eu disse que o padre entrou na capela e disse o que o bispo vai dizer disso? Well, let me tell you what the bishop of Rome has said. Deixa eu dizer para vocês o que o bispo de Roma disse. It was John the 23rd who prayed that prayer. João 23 que fez aquela oração. Renew your wonders in this our day as by a new Pentecost. Renovai nesses dias as maravilhas de um novo Pentecostes. It was Saint Paul VI who said this. Que o que São Paulo VI disse. This charismatic renewal is a chance for the church. Esta renovação carismática católica é uma chance para a igreja. John Paul II. São João Paulo II. I've committed it to memory because it's so precious. Eu lembro disso porque é tão precioso. He said, I would like to cry out from St. Peter's to all Christians everywhere. Eu gostaria de gritar aqui da São Pedro para todos os cristãos no mundo inteiro. Open yourselves with docility to the Holy Spirit. Se abram com docilidade ao Espírito Santo. Accept with obedience and gratitude the charisms which the Spirit never ceases to give. E se abram, sejam obedientes aos carismas. Pope Benedict XVI said, Papa Bento XVI how disse, beautiful it will be, brothers and sisters, for us to rediscover the baptism in the Holy Spirit. Que bonito seria redescobrirmos a graça do batismo no Espírito and our Santo. present Pope, Pope Francis, has said, e o nosso Papa atual, o Papa Francisco, disse, share with the whole church the baptism in the Holy Spirit. Partilhem com toda a igreja a graça do batismo no Espírito So Santo. what has the bishop said? Então o que o bispo disse? We have encouragement. Nós temos encorajamento. To reach out with expectant faith. Nós temos coragem para alcançar essa graça através de uma fé expectante. For this blessed Holy Spirit. Pedindo esse abençoado Espírito Santo. Father Pablo, give me that chair that doesn't have any arms. Remember I told you that I think there was a reason why I wasn't baptized in the Spirit when I first prayed.
Eu acho que eu não contei para vocês a razão pela qual eu não havia sido batizada no Espírito Santo. Quando eu pedi isso, ela volta então naquela oração lá do quarto dela. I think when I was alone in my room and I said, Lord, I know I have baptism and confirmation. If your Spirit can do more, I want it. Lembra que eu falei no meu quarto para o Senhor que se o Espírito Santo dele pudesse fazer mais em mim, eu queria. What was the missing element? Qual foi o elemento que faltava para que aquilo não tivesse acontecido naquela noite? The Lordship of Jesus O Christ. senhorio de Jesus Cristo. I want you to pretend that this little plastic chair is a throne. Imagine que essa pequena cadeira de plástico seja um trono. In every one of our lives, there's a throne, a seat of command. Em cada um de nós há um trono que é o lugar do comando, da ordem. A person who does not relate to God is sitting on the throne of his or her life. Uma pessoa que não tem Deus em sua vida, ela ocupa totalmente o trono da sua vida. It's like an unholy trinity. É como uma não santíssima trindade. Me, myself, and I. Ou seja, eu sou a própria santíssima trindade, eu mesma e euzinha, vamos dizer assim. It's all about me. Tudo se refere a mim. Tudo gira em torno de mim. And a person like this, self-centered, makes everyone around them miserable. E uma pessoa assim autocentrada faz com que todas as pessoas que vivem ao redor dela sofram. Brothers and sisters, the call of Jesus, the call of the gospel, is for us to freely decide to vacate the throne. O chamado de Jesus, irmãos e irmãs, é que a gente levante e esvazie o trono. And to invite Jesus to sit on the throne of our life. E convide Jesus a sentar no trono de nossas vidas. And where are we? We're at the feet of Jesus. We're at the feet of Jesus. E nós, qual é o nosso lugar? Aos pés de Jesus. We're no longer dictating to him what he has to do for us. Perguntando a ele o que ele pode sempre fazer por nós, qual é a sua We're vontade. saying, Jesus, what do you want me to do? Dizendo, Jesus, o que tu queres que eu faça? Do you want me married? Do you want me to be a priest, a religious sister? Quer que eu case, que seja um sacerdote, uma religiosa? What do you want me to do with my finances, my money? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro, as minhas finanças, como eu devo usá-lo? What about my professional work? E a minha vida profissional, o meu trabalho? There is a tendency in the lives of those who are workaholics. Há uma tendência na vida daqueles que são workaholics, viciados em trabalho, To put not a person but their job, their colocar work. no trono não Jesus, mas o seu trabalho. For those who are involved in ministry, Aqueles que estão envolvidos na missão, em algum ministério específico, the temptation is to put our ministry on the throne. a tentação é colocar o nosso ministério no trono. It happens so easily. Isso acontece tão facilmente. Prayer dries up. A oração vai diminuindo. Our thoughts are more and more about what we're going to do for God. Os nossos pensamentos estão girando sempre naquilo que nós podemos fazer por Deus. And Jesus, who wants an intimate relationship with us, E Jesus, que quer um relacionamento íntimo conosco, is waiting for an invitation to sit on the throne. está esperando que nós o convidemos a sentar no trono. At the time I was going on that retreat, I was not like this. Naquela época em que eu fui fazer o retiro, eu não era assim. I was like this. Eu era assim. I was making more and more room for Jesus. Eu fui dando espaço para Jesus aos poucos. It was like being a co-pilot with Jesus. Era como se eu fosse copiloto de Jesus. Sometimes my way, sometimes his way. Às vezes do meu jeito, às vezes do jeito dele. Sometimes my solutions, sometimes his solutions. Às vezes a solução era minha, outras vezes dele. Do you know why I didn't experience the baptism of the Spirit when I prayed in my room alone? Sabem por que eu não experimentei a graça do batismo no Espírito Santo orando sozinha no meu quarto? Because I had not yet made this commitment, this surrender.
Porque eu ainda não havia feito esse compromisso de me render, de me entregar. You know, brothers and sisters, Sabe, irmãos e I was irmãs, looking very often in this big gathering, there's a big crucifix. Sometimes at a stage like this, there's a big crucifix. Geralmente num palco como esse tem um crucifixo grande. But we don't have one. I only have my little crucifix. Mas nós não temos um aqui, então eu vou pegar meu crucifixo pequeno. And I'm going to hold up Jesus crucified. E eu vou agora elevar Jesus crucificado. And I'm going to say to you, brothers and sisters, E eu vou dizer para vocês, irmãos e irmãs, if you want to be baptized in the Spirit, se vocês querem ser batizados no Espírito, if you are baptized in the Spirit, you want more. se vocês querem ser batizados no Espírito, significa que vocês querem mais. If you want to walk in the charisms, Se você quer caminhar nos carismas, and the Lord wants us to walk in the charisms for the sake of evangelization, e caminhar nos carismas pelo bem da evangelização, then Jesus has to be sitting on the throne of your life. então Jesus tem que sentar no trono da sua Not just vida. one time, Não só uma vez, but every day. mas todos os dias. For me too. Para mim também é o And mesmo. for you too. E para você também. There's a beautiful song that Frei Gilson wrote Tem uma canção bonita que Frei Gilson that I canta, love very much. que eu amo muito. I'm not going to ask all of you to stand, Eu não vou pedir que vocês todos se levantem, but while we are singing this song, mas enquanto estivermos cantando essa canção, only if you're willing to invite Jesus on the throne of your life, só se você verdadeiramente deseja convidar Jesus para ocupar o trono da sua vida, only then do I ask you to stand. somente assim eu vou pedir que vocês levantem, se for realmente um desejo verdadeiro. Amém? Only if you're willing to make the commitment. Don't just stand up because others are doing it. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Pegue os seus braços, se abandone no Senhor e diga: Preciso fazer a tua vontade em minha vida. mais uma vez, do início, diga: eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. preciso fazer, Senhor. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Pergunta para o Senhor: Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? pegue o seu braço e dê a resposta para Jesus e cante: sim, Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. do início, Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. eu preciso, Senhor. Preciso fazer a tua vontade em minha vida.
graça. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, Deus. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. It appears that everyone is standing. Eu vi que todo mundo se levantou. I want to remind you Eu quero lembrar a vocês that from heaven the Lord looks down, que lá do céu o Senhor está olhando. and He wants to sustain you by His grace. E Ele quer sustentar cada um de vocês com a sua graça. I can tell you, brothers and sisters, Eu posso dizer para vocês, irmãos e irmãs, the life that I wanted to live in my own plans que a vida que eu queria viver de acordo com os meus planos was like water compared to the wine of the Spirit. era como água comparada ao vinho do Espírito. In the Psalms it says, in your plans for us there is none to equal you. No Salmo diz que os planos do Senhor não tem nada igual. And the Os planos do Senhor não são igual a nada. same way as a little sister Briege, Da mesma maneira, a pequena, a jovem Sister Bridge, who was all crippled up with rheumatoid arthritis, que já estava toda torta com essa artrite severa, received a call to give her life unconditionally to Jesus recebeu um chamado de entregar sua vida incondicionalmente a and Jesus to receive a charism of healing. e receber o carisma de cura, o dom de cura. The Lord has plans for every single person here. O Senhor tem planos para cada pessoa que está aqui. How can there be a new evangelization without a new Pentecost? Como vocês serão novos evangelizadores sem um novo We can't Pentecostes? do it on our own. We need the Holy Spirit. Nós precisamos do Espírito Santo. The Lord said in Isaiah 6, who will go for us? Whom shall I send? O Senhor fala em Isaías 6, a quem eu enviarei? And Isaiah, knowing his unworthiness and how impure his lips were, Yes. still said, here I am, Lord, E eu ainda send me. vejo pessoas com seus próprios lábios dizendo: eis-me aqui, Senhor. Who A can make, quem eu irei? who can A make quem this eu enviarei? commitment? Here I am, Lord, Aqui estou, Senhor. send me. Me envia, Senhor. Brothers and Me sisters, envia, Senhor. at events like this, when the Holy Spirit is hovering over us, Em eventos como esse, quando o Espírito Santo está fortemente sobre nós, very often we are convicted of our sin, frequentemente somos convencidos dos nossos pecados. because that's what Jesus tells us the Holy Spirit's going to do. Porque Jesus fala que o Espírito Santo fará isso. He says the Holy Spirit is going to convict the world of sin. Ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. If this light of the Holy Spirit has been shining in your heart, in your conscience, Se essa luz do Espírito Santo está brilhando no seu coração e na sua consciência, and you know you need to confess, e você sabe que você então precisa de confessar, look for an opportunity busque aqui uma oportunidade. during these days or as soon as you get back. Logo depois que você voltar do almoço, Receiving this grace of forgiveness of sin receber essa graça do perdão dos pecados is receiving a visitation of the Holy Spirit and healing. é o mesmo que receber uma visita do Espírito Santo e também receber cura. And we're just about to end, but I want to walk over to Our Lady. Nós estamos já na hora de acabar, mas eu quero caminhar até Nossa Senhora. Because Porque she's our mother. ela é nossa mãe. And
The question I've been asked most often during these 56 years E a pergunta que me é feita com mais frequência ao longo desses 56 anos is, how have you remained faithful to this grace over so many years? é como você permaneceu fiel a essa graça ao longo desses 56 anos. I have Mary as my mother. Porque eu permaneci fiel porque eu tenho Maria como minha mãe. That's the secret. Esse é o segredo. That's the secret. É o segredo. St. Bernard says Mary prevents us from losing our graces. A Santa Bernadette diz que Maria nos ajuda a não nos afastarmos das graças. And Mary will safeguard us from ruining the charisms. E Maria, ela tem Mary will prevent us from ruining. Maria vai nos ajudar a não perdermos os carismas. Because she is the Immaculata. Porque ela é a Imaculada. And she wants our ministry to be pure and clean. E ela quer que o nosso ministério seja puro e limpo. Can we sing? Podemos cantar? Oh, minha Senhora. Oh, minha Senhora. Oh, minha Senhora. I've learned this beautiful hymn from you in Brazil, but I pray it every day. Eu aprendi esse hino bonito de vocês lá no Brasil e eu oro com ele todos os dias. An act of consecration to Jesus through Mary. Faço um ato de consagração a Jesus através de Maria. Let's sing it. Vamos cantar. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Faz o gesto. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa lei. Como coisa e propriedade vossa lei. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora!